Boa tarde, meus amigos, companheiros de tarefa. Hoje vamos fazer o nosso estudo pelo WhatsApp. Sabemos que precisamos fechar, nossa casa espírita, para preservar a saúde de todos nós. E devemos compreender o momento em que estamos vivendo, que não é um momento fácil. Então, que a paz de Jesus Cristo possa inundar nossos corações, nos trazendo fortalecimento, esperança, fé, nos trazendo alegria interior e que possamos continuar sempre juntos, mesmo que não estejamos no mesmo ambiente, mas que estejamos em coração, em sintonia, em pensamento, irmanados no amor de nosso Senhor Jesus. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, o Evangelho da Semana, nós estamos trabalhando ainda o capítulo Os Sãos Não Precisam de Médicos, que é o capítulo Não pôr candeia debaixo do alqueire, é o 24. Vamos trabalhar hoje o item 17 e 18, aonde Jesus Cristo vem nos falar da seguinte forma: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que é grande o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas e aos pais deles. Lucas 6, 22 e 23. Então, nesse item 17, nós vamos buscar um recurso que a doutrina nos oferece como base para a nossa análise, aonde Jesus Cristo conclama o cristão nessas frases, como em outras a vivência evangélica, em qualquer lugar, com sinceridade, com maturidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las. Mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias, para assim proceder, é necessário que seus ensinos sejam penetrados no íntimo do ser, dando ao cristão a certeza de que são verdadeiros e que se constitui o caminho reto que leva ao espírito imortal, a perfeição e a felicidade. Então, eu lembro da leitura que fiz de Paulo Estevão, aonde Estevão estava sendo apedrejado e naquele momento de muita dor, de muito sofrimento, ele disse: Senhor, perdoe, porque Paulo ainda não conhece o Cristo. E na outra passagem, onde Jesus Cristo, no alto da cruz, no Gólgota, nos seus últimos momentos, ele disse: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, a partir de que o Evangelho começa a fazer parte de nós, ele começa a entrar no nosso íntimo, ele começa a verdadeiramente, quando Cristo começa a verdadeiramente viver dentro de nós passamos a compreender as pessoas, assim como Estevão compreendeu Paulo, assim como Jesus compreendeu a todos nós. Então, as zombarias, os apedrejamentos que muitas vezes recebemos das opiniões contrárias das pessoas, a ingratidão, a indiferença, o afastamento dos entes queridos, nós, na verdade, passamos a entender melhor a postura dessas pessoas, porque, na verdade, elas ainda não conhecem o Cristo. O Cristo ainda não passou a fazer morada em seus corações. O que nós devemos cultivar, nós devemos buscar que o Cristo faça parte de nós para que possamos alcançar esta compreensão do entorno das pessoas, sabendo que nem todas elas irão nos aceitar, sabendo que nem o Cristo agradou a todos. Então, a partir daí, nós passamos a desenvolver um olhar de caridade,
e não esmorecendo diante da tarefa que nos cabe, como esses tarefeiros, divulgadores da palavra do Evangelho, que ainda estamos buscando desenvolver o exercício, a prática, que nós não esmoreçamos diante das pessoas que não pensam como nós, diante das pessoas que muitas das vezes não nos compreendem. Então, que possamos ter caridade para com elas, compreensão, resignação, resiliência e coragem, para que possamos continuar, ainda que o mundo nos apedreje, ainda que os amigos mais queridos se afastem, assim como fizeram com Cristo no caminho do Gólgota, ainda que os nossos irmãos nos rejeitem ou nos tratem com indiferença, que a gente possa entender que estamos no caminho certo, que o Evangelho é o único roteiro seguro e que se nós já estamos procurando atinar com este caminho, que possamos prosseguir, porque com o Evangelho não há erro, com o Evangelho não há caminho errado, dentro da compreensão e da caridade, aonde Jesus Cristo vem nos dizer que Jesus, Ele próprio, é o caminho, é a verdade e a vida. Então vamos passar a outra passagem evangélica. É o item 18, onde ele fala assim, onde ele fala aqui no capítulo 18. E chegando a si o povo, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui está em Marcos 8, 34 e 36, semelhante em Mateus 10, 39 e em João 12, 24 a 25. Então, nós vamos buscar mais uma vez o suporte da doutrina espírita, aonde os amigos vêm nos falar. É necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como espírito imortal, percebendo que suas necessidades materiais do bem que possa proporcionar ao ser eterno. Então nós devemos entender que negar-se a si mesmo é aceitar, é entender, é compreender que não somos um espírito, não somos um ser material vivendo uma experiência espiritual, mas sim um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria, onde a matéria é suporte, a matéria é ferramenta de auxílio à nossa ascensão, à nossa evolução. Então a matéria, eu sempre digo que ela deve ser colocada no lugar dela, não como prioridade, mas apenas como uma ferramenta, aonde nós poderemos trabalhar melhor, né, com o auxílio, por exemplo, da tecnologia, com o auxílio de um lar, de um lugar próprio para o estudo, tudo o que a matéria pode nos oferecer. Entendendo também que os prazeres, as sensações físicas que são efêmeras, passageiras, não são importantes porque não nos engrandecem o espírito. E nada que engrandece o espírito servirá para nós como lenitivo, como suporte, digamos assim, para o enfrentamento das vicissitudes das nossas dores. Então, na hora das dificuldades que fatalmente iremos passar na nossa vida, no item seguinte, quando nós vamos falar das nossas cruzes que nós precisamos carregar, nós vamos entender que dentro desse processo
do aprendizado que a vida nos oferece, nós vamos precisar conquistar resiliência, nós vamos precisar conquistar paciência, tolerância, conformação. Esses valores, os prazeres da vida mundana não nos oferecem, elas não vão nos dar suporte. Se buscarmos somente esse lado da vida, o lado dos prazeres materiais, o lado das satisfações imediatas, muitas das vezes do nosso ego ou das sensações físicas, nós, nos momentos de dificuldade, vamos nos encontrar vazios de força, vazios de qualquer coisa que possa suprir naquele momento as nossas necessidades. E muitas das vezes tombamos diante de um diagnóstico difícil, diante da perda de um ente querido, diante de uma situação de desemprego, aquelas situações-chave da nossa vida que vem nos trazer um ensinamento, vem nos pedir de nós alguma coisa que possamos dar uma resposta positiva, através da resignação, da paciência, da compreensão, da coragem para que continuemos. Então, quando buscamos apenas a satisfação dentro das questões materiais, seja dessa nossa personalidade atual, através do nosso ego exacerbado, deixamos de cultivar as virtudes necessárias para o enfrentamento das nossas dificuldades. Dentro dessas dificuldades estão aprendizados que nos impulsionam ao progresso. E sem esse aprendizado, sem essa percepção das lições para que possamos aprender, estaremos ali em um círculo vicioso sem sairmos do lugar, dando passos em vão. Então, que possamos nos diminuir verdadeiramente, que possamos negar a nós mesmos ou essa nossa personalidade, buscando os nossos verdadeiros valores, que são do nosso espírito, para que possamos conquistar virtudes, assim construindo a nossa evolução de forma consciente. Então agora nós vamos falar da cruz. Aqui é onde Jesus Cristo vem dizer assim: tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que a doutrina espírita vem nos falar? Aqui vamos entender um pouquinho o que significa essa cruz. A cruz, ela era um instrumento de tortura e morte, usado para aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos aboliram esta forma de punição por considerarem que era muito cruel. No sentido figurado, a cruz ela é usada para significar um sofrimento, uma tribulação, uma agonia. A cruz, como símbolo cristão, é a representação da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, pois ele venceu a morte, ressuscitou para trazer a redenção à humanidade. Então, essa cruz que Jesus Cristo veio nos trazer como este símbolo, é um símbolo de todas as vicissitudes que nós fatalmente teríamos que passar na vida. Essas vicissitudes, muitas das vezes, elas são resgates dos nossos débitos de passado. E através da doutrina espírita, nós entendemos que não vivemos uma vez só, que somos espíritos que já vemos de várias experiências anteriores, aonde dentro dessas experiências anteriores, talvez, tenhamos nos equivocado, tenhamos feito escolhas que não tenham sido muito boas, que nos trouxeram consequências de dores, de sofrimento, que podemos ali ter prejudicado muito os nossos irmãos em caminhada. E hoje, na atual experiência reencarnatória, precisaremos resgatar este débito para com a nossa própria consciência, muitas das vezes através de experiências dolorosas. Então, a cruz, muitas das vezes, ela vem representar o resgate dos nossos débitos de passado.
Através da doutrina espírita, nós sabemos que não vivemos uma vez só, que não tivemos apenas uma experiência reencarnatória, que já vemos reencarnando neste planeta há muitos séculos. Então nós vamos descobrir que lá atrás, em algum momento, talvez possamos ter tido comportamentos equivocados, possamos ter prejudicado o nosso próximo, e hoje, através de uma expiação, através da perda da visão, através de uma idiotia, alguma coisa que poderá nos vir trazer essa cruz. Então, a lei de causa e efeito, muitas das vezes, ela vem nos colocar diante da possibilidade do reajuste, né, com esse nosso passado difícil. Também a cruz, ela pode ser representada pela colheita dos frutos que nessa encarnação mesmo, talvez, tenhamos plantado de forma equivocada, muitas das vezes prejudicando o nosso próprio corpo na juventude, com vícios, com excessos de substâncias, e que na maturidade, muitas das vezes, a gente vem apresentar uma enfermidade grave. A enfermidade, como colheita de um mau plantio na juventude, constitui uma cruz. Também as provações da vida, as vicissitudes que a vida nos oferece como provações para que possamos descobrir como estamos nos comportando ainda diante de situações chaves, que talvez no passado já possamos ter vencido, mas que agora a vida vem nos provar de forma que possamos entender, verificar, analisar como estamos passando por aquela situação chave que no passado pode ter nos prejudicado bastante, que no passado talvez não tenhamos tido um bom resultado. Então as provações, elas são necessárias e nós vamos nos deparar com elas sempre em todas as nossas existências futuras. As provações fazem parte da nossa evolução. Sem elas, não saímos do lugar. Mas as provações, elas constituem cruzes também, dores, não é? Necessidades do nosso espírito. Então, a exemplo de Jesus Cristo, que caminhou, que fez o seu percurso na Via Crucis até o monturo, até o Gólgota, onde eram fincadas as cruzes do martírio, como Jesus se comportou ali, porque ele nos deixou um legado, ele nos deixou um exemplo. Então, há exemplo do Cristo que compreendeu a turba ignorante, que foi resiliente, ou seja, conseguiu carregar a sua cruz com coragem e com fé, com determinação até o final, e que nos compreendeu a todos, até mesmo diante da deserção, do abandono dos amigos queridos, aos quais ele não pôde visualizar nenhum ali próximo, na hora de maior necessidade. E por último, a última lição que foi: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, no final, ele ainda nos perdoou a todos. Então, como nós estamos caminhando rumo ao Gólgota? Porque aquele percurso do Cristo e aquele desfecho na cruz foi vitorioso para ele, pela forma como ele se comportou. Então, a crucificação, a morte ali, ela teve um triunfo, a representação da vitória do homem sobre si mesmo, que é o que nós devemos buscar, a vitória diante de nós mesmos, ao carregar a nossa cruz, ao nos depararmos com a incompreensão, ao nos depararmos com as dores que a vida irá fatalmente nos trazer. Então, de acordo com a doutrina espírita, mais uma vez, dos nossos amigos espirituais, eles vêm nos dizer: tomar a cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da inteligência suprema, que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências de seus atos agradáveis ou desagradáveis para aprendizado e evolução espiritual. Não se lamentar, não se revoltar, enfrentando as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si,
sabendo que colhe o que plantou, favorecendo a sua caminhada em direção à meta entendida e aceita. Então, mais uma vez, vamos fazer essa análise, vamos voltar para dentro de nós mesmos, buscando observar como estamos caminhando para o nosso Gólgota, como estamos carregando a nossa cruz, porque sim, todos nós temos a nossa cruz a carregar. E no final precisaremos sair vitoriosos, mas no percurso devemos tomar atitudes cristãs, tal qual o nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Aqui a gente termina o nosso estudo do Evangelho e vamos iniciar agora um outro vídeo com o estudo da mediunidade prática, onde vamos falar sobre o êxtase. Muito obrigada pela atenção de vocês.